Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos à leitura de Hebreus 9. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada de lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar da expiação. Mas agora não é momento de explicar estas coisas em detalhe. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados, mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e bodes, e também água, e os aspergiu com ramos de isopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida, disse: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim,
As representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Cristo voltará para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Qual é a dimensão da sua expectativa? Este capítulo é muito pedagógico, pois mostra que, diferente dos sacrifícios da antiga aliança, a nova aliança em Cristo produz em nós uma consciência transformada. Antes, os sacerdotes levavam sacrifícios de animais, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Na antiga aliança, os ritos e sacrifícios tinham o objetivo de levar a consciência de pecado ao pecador, mas como o escritor de Hebreus demonstrou, o sacrifício de animais se apresentou ineficiente, pois não gerou transformação de consciência. Esse assunto é muito importante porque somente assim podemos entender bem o sacrifício de Jesus. Na nova aliança também foi requerido sangue para prover perdão. Esse sangue foi entregue pelo próprio Jesus, que se fez cordeiro para nos dar salvação. Diferente dos sacrifícios dos bezerros, que tinham pouco ou nenhum efeito, pois precisavam ser oferecidos continuamente, este sacrifício de Cristo foi perfeito. Foi apresentado não no templo feito por mãos humanas, mas no trono celeste onde a luz inacessível habita. E o escritor aos Hebreus afirma categoricamente: sacrifício perfeito. Por quê? Porque nos promove perdão definitivo dos nossos pecados. Isso é sensacional. O sangue santo é suficiente para nos perdoar. Afinal, esta é a boa notícia do Evangelho. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos perdoar. Agora, diferente da outra aliança, onde os sacrifícios não eram capazes de mudar a consciência dos pecadores, este é diferente. Pois matar um novilho para pagar um pecado é, de certa forma, aceitável. Mas o que você diz sobre o pecado quando, para ser perdoado, é necessário matar um Deus? Entende a profunda transformação de consciência que devemos viver agora diante do perdão que já recebemos? Não se trata apenas de um processo de pecado mais sacrifício igual a perdão.
e seguimos a vida. Se trata de pecado, mas Jesus na cruz igual a perdão. Qual é a transformação que esse novo processo gera em você? Isso deve gerar em nós constrangimento, gratidão, arrependimento genuíno, transformação de mentalidade, profundo impacto interior. Entende porque a segunda aliança é infinitamente superior à primeira? É como comparar um carneiro com um Deus. A distância é simplesmente incalculável. É por isso que o texto nos mostra que fomos plenamente perdoados, não por nossas ações, não por nossa bondade, nem mesmo por nossa consciência, mas pelo sacrifício que Ele fez. Esse pleno perdão que recebemos não poderia estar associado à nossa consciência, pois não teríamos condições para isso. A antiga aliança é a prova. Mas, recebido já o perdão em nosso favor, somos impulsionados a viver uma nova consciência. E nesta nova consciência, nutrimos a grande expectativa do retorno do Senhor. Ele voltará, não mais para tratar os nossos pecados, isso Ele já fez de forma definitiva, mas virá para nos salvar, para nos dar a salvação. Qual é a dimensão da expectativa de alguém que foi perdoado desta forma que fomos perdoados? Qual a expectativa em se encontrar com aquele que nos perdoou? Qual a expectativa de encontrar aquele que pagou a nossa dívida? Com aquele que sofreu o dano que era nosso? Já recebemos o perdão e agora vamos encontrá-lo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero olhar nos teus olhos, meu Salvador, e te dizer o quanto sou grato. Quero abraçar você, amado da minha alma, e reconhecer o teu profundo amor. Quero beijar o teu rosto e dizer: eu pertenço a ti. Qual é a sua expectativa? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.